Pai, eu disse que não posso ir hoje. Tenho projeto para revisar. Não dá para resolver inventário com advogado hoje. Sinto muito. Com licença, rainha do corredor. Algumas pessoas aqui também precisam passar. Você está vendo que estou ao telefone? Estou vendo. A cidade inteira está vendo, considerando o volume da sua voz. Mas a questão é, você está vendo que está bloqueando o corredor inteiro? Filha, esse é o Marcelo, o advogado que vai cuidar do inventário. É um enorme prazer conhecê-la, Fernanda. O prazer é meu. Existem momentos na vida em que você conhece alguém e pensa: graças a Deus nunca mais vou ver essa criatura. Fernanda Costa estava prestes a descobrir que o universo tinha um senso de humor peculiar e que aquele homem irritante na fila do supermercado seria muito mais do que um simples desconhecido inconveniente. Se acomodem, você está no canal Amores da Lei Oficial e o romance vai começar. A manhã de sábado começou como qualquer outra, caótica, barulhenta, e com Fernanda tentando equilibrar 3 sacolas ecológicas, o celular entre a orelha e o ombro e sua paciência cada vez mais curta. O supermercado estava lotado, como se toda a cidade tivesse decidido fazer compras exatamente naquele horário. Pai, eu já disse que não posso ir hoje. Tenho uma apresentação de projeto na segunda, preciso revisar tudo, disse Fernanda, empurrando o carrinho com o cotovelo enquanto pegava um pacote de café com a mão livre. Não estou fugindo do assunto do inventário. Eu só... Espera, o quê? Você contratou um advogado? Sua voz subiu uma oitava, fazendo uma senhora ao lado erguer as sobrancelhas. A voz do pai soou firme do outro lado da linha, explicando sobre o inventário do avô que precisava ser resolvido urgentemente. Fernanda revirou os olhos, parando o carrinho no meio do corredor 3. Pai, eu sou arquiteta. Não entendo nada de inventário. Você não podia ter esperado para resolver isso na semana que vem? Ela gesticulava enquanto falava, inconsciente de estar bloqueando a passagem. Como assim ele vai na nossa casa hoje à tarde, pai? Sua voz ecoou pelo corredor, atraindo olhares curiosos. Foi nesse momento que uma voz grave e irritantemente calma soou atrás dela. Com licença, rainha do corredor, algumas pessoas aqui também precisam passar. A voz grave e irritantemente calma soou atrás dela, carregada de ironia. Fernanda virou-se bruscamente, quase derrubando uma prateleira de azeites. Diante dela estava um homem alto, provavelmente beirando 1,85 m, com cabelos castanhos levemente desalinhados, barba por fazer e olhos cor de mel que a observavam com uma mistura de diversão e impaciência. Ele usava uma camiseta cinza simples e jeans, segurando uma cesta com apenas 3 itens: café, pão e ovos. Você está vendo que estou ao telefone? Retrucou Fernanda, cobrindo parcialmente o celular com a mão, enquanto fuzilava o desconhecido com os olhos. Estou vendo. A cidade inteira está vendo, considerando o volume da sua voz. Ele respondeu com um sorriso de canto que era mais provocador do que amigável, inclinando levemente a cabeça. Mas a questão é, você está vendo que está bloqueando o corredor inteiro? Completou apontando discretamente para as 3 pessoas paradas atrás dela. O sangue de Fernanda ferveu instantaneamente. Pai, te ligo depois. Ela desligou o telefone com mais força do que o necessário e cravou os olhos castanhos no desconhecido, cruzando os braços. Olha aqui, Einstein, se você tivesse pedido com educação, eu teria saído do caminho. Seu queixo estava erguido em desafio claro. Eu pedi com licença. Isso não é educação suficiente para Sua Majestade. Ele inclinou a cabeça, fingindo inocência, com um brilho divertido nos olhos cor de mel. Eu preciso fazer uma reverência antes, completou, levando a mão livre ao peito em gesto teatral. Precisa aprender que existem maneiras de pedir as coisas sem ser um idiota sarcástico. Fernanda deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles de forma desafiadora. Mas imagino que isso seja muito avançado para você. Seu tom gotejava veneno. Sarônico vindo de alguém que estava berrando ao telefone sobre inventários e arquitetura, atrapalhando metade das pessoas aqui. Ele deu um passo à frente, e Fernanda notou que ele cheirava a café fresco e algum perfume amadeirado. Mas tudo bem, eu entendo. Às vezes resolver problemas de família deixa a gente, digamos, estressado. Suas sobrancelhas se ergueram em provocação calculada. Você não entende nada, desconhecido intrometido. Ela empurrou o carrinho para o lado com força, liberando a passagem com um gesto dramático.
Pronto, pode passar, Sua Alteza. Bufou, virando o rosto para não ter que olhar para ele. Obrigado, princesa do drama. Ele passou por ela, mas não sem antes parar ao lado e adicionar em voz baixa, próximo o suficiente para que só ela ouvisse. E só um conselho profissional. Se você organizasse melhor suas prioridades, talvez não precisasse gritar com o pai no meio do supermercado. E seguiu em frente sem esperar resposta. Fernanda ficou boquiaberta por 2 segundos inteiros. Quando recuperou a voz, ele já estava a alguns metros à frente. Conselho profissional? Você não me conhece. Ela praticamente gritou, fazendo várias pessoas olharem na direção deles com desaprovação evidente. Ele virou-se de costas, acenando com a mão sem olhar para trás, num gesto que gritava, tanto faz. Fernanda ficou ali, plantada no corredor 3, com as bochechas vermelhas de raiva e indignação. Uma senhora idosa ao seu lado murmurou algo sobre jovens sem educação, e ela não tinha certeza se o comentário era direcionado a ela ou ao homem insuportável. Ela terminou as compras no piloto automático, ainda ruminando a discussão. Quem diabos aquele cara pensava que era? E por que ele tinha que ser irritantemente bonito em cima de tudo? Não que ela tivesse notado. Certo, ela tinha notado, mas isso não vinha ao caso. No caixa, enquanto pagava, Fernanda tentou se acalmar respirando fundo. Ela tinha coisas mais importantes para se preocupar. O projeto da segunda-feira, o tal advogado que o pai tinha contratado e, definitivamente, não o homem arrogante do corredor 3. Ao chegar em casa, um apartamento aconchegante no bairro de Pinheiros, Fernanda despejou as compras na cozinha e foi direto para o banho. A água quente ajudou a aliviar a tensão dos ombros, mas não conseguiu apagar a imagem daquele sorriso debochado. Tá idiota, ela murmurou, esfregando o shampoo com mais força do que o necessário enquanto revivia a cena. Quem ele pensa que é? Organize suas prioridades. Arrogante chat. Deixou a frase morrer, sabendo que estava dando importância demais àquele encontro. O telefone tocou, interrompendo seu monólogo de indignação. Era a mãe. Filha, seu pai me contou que você desligou na cara dele. A voz de Márcia soava entre divertida e repreensiva do outro lado da linha. Mãe, eu não desliguei na cara dele. Eu disse que ligava depois. Fernanda se jogou no sofá, ainda enrolada na toalha. Revirou os olhos, mesmo sabendo que a mãe não podia ver. E antes que você comece, eu sei que preciso estar aí às 3 da tarde para conhecer o advogado. Vou estar, garantiu com um suspiro. Ótimo. E venha bonita, ele é jovem e seu pai disse que é muito elegante. Márcia tinha aquele tom que Fernanda conhecia bem demais. O tom de, vou tentar arrumar um namorado para você. Mãe, pelo amor de Deus, Fernanda gemeu, jogando a cabeça para trás dramaticamente. Eu vou lá resolver coisas do inventário do vovô, não participar de um programa de namoro, reclamou, embora soubesse que era inútil argumentar. Eu só estou dizendo que não custa nada estar apresentável, só isso. Márcia respondeu com falsa inocência, aquele tom doce que enganava qualquer um, menos a própria filha. Ah, e traga aquele bolo que você fez semana passada. O advogado vai ficar para o café. Completou antes de desligar, não dando chance para Fernanda protestar. Fernanda desligou balançando a cabeça. Sua mãe era incorrigível. Às 2h45 da tarde, Fernanda estacionou em frente à casa dos pais na Vila Madalena. Era uma casa térrea charmosa, com jardim na frente e uma jabuticabeira centenária que ela adorava desde criança. Carregava uma Tupperware com bolo de cenoura e uma pasta com documentos que o pai havia pedido. Usava uma calça de alfaiataria bege, uma blusa de seda cor de vinho e sapatilhas pretas. Nada muito arrumado, mas sua mãe não poderia reclamar. Fernandinha, seu pai Roberto abriu a porta com um sorriso largo que iluminou o rosto. Chegou cedo, que milagre, brincou, puxando-a para um abraço rápido. Roberto era um homem de 62 anos, cabelos grisalhos e olhos gentis que transmitiam calma. Muito engraçado, pai. Ela beijou o rosto dele e entrou, entregando a pasta de documentos. Cadê a mamãe? Perguntou, olhando ao redor. Na cozinha, preparando café para receber o Dr. Marcelo. Roberto pegou a pasta das mãos dela com cuidado. Ele deve chegar a qualquer momento. É muito competente, viu? Me foi recomendado pelo Tavares. Comentou com orgulho evidente. Que bom, pai. Fernanda entrou na sala, observando que sua mãe havia colocado toalhas de linho na mesa e as xícaras de porcelana que só saíam em ocasiões especiais. Mãe,
Você está recebendo a rainha da Inglaterra? Perguntou em voz alta, sabendo que Márcia podia ouvi-la. Ora, Fernanda, é educação. Márcia apareceu da cozinha, enxugando as mãos no avental bordado. Você está bonita, graças a Deus, observou, dando uma olhada aprovadora na filha. Márcia era uma mulher elegante de 59 anos, cabelos loiros curtos perfeitamente arrumados e um sorriso caloroso que conquistava qualquer um. Obrigada pela confiança. Fernanda revirou os olhos, mas sorriu, acostumada com o jeito direto da mãe. A campainha tocou exatamente às 3 horas. Pontual, gosto disso, disse Roberto, caminhando para atender com empolgação visível. Fernanda estava de costas, colocando o bolo em um prato bonito, quando ouviu a voz do pai cumprimentando alguém. Uma voz masculina respondeu, grave e estranhamente familiar. Boa tarde, Sr. Roberto. É um prazer estar aqui. A voz grave respondeu educadamente. Fernanda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não podia ser. Ela se virou lentamente, ainda segurando o prato de bolo, e seu coração parou por um segundo inteiro. Ali, parado na porta da sala de terno grafite impecável, camisa branca e uma pasta de couro sob o braço, com aquele mesmo sorriso de canto irritante, estava o homem do supermercado. Os olhos cor-de-mel encontraram os dela, e por uma fração de segundo, Fernanda viu surpresa genuína naquele rosto, mas foi rapidamente substituída por algo muito pior, diversão pura. Permita-me apresentar, disse Roberto, completamente alheio à tensão que havia tomado conta da sala. Esse é o Dr. Marcelo Andrade, o advogado que vai cuidar do inventário. E essa, ele apontou para Fernanda com orgulho paterno. É minha filha, Fernanda, completou com um sorriso radiante. Marcelo estendeu a mão, seus olhos brilhando com malícia contida. É um enorme prazer conhecê-la, Fernanda, ele disse, estendendo a mão com aquele sorriso de canto, e havia tantas camadas de ironia naquela frase que ela queria jogar o bolo na cara dele. Fernanda olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele, e finalmente apertou com mais força do que o necessário. O prazer é todo meu. Ela respondeu entre dentes, apertando a mão dele com mais força do que o necessário, seu sorriso tão falso quanto nota de R$3. Doutor, acrescentou, carregando o título de veneno mal disfarçado. Mas nenhum dos dois sabia que aquele reencontro impossível era apenas o começo de algo que transformaria a rivalidade em desejo, e desejo em algo muito mais perigoso. O silêncio que se instalou na sala durou apenas 3 segundos, mas para Fernanda pareceu uma eternidade. Ela ainda segurava a mão de Marcelo e, quando finalmente se deu conta disso, soltou como se tivesse sido queimada. Bem, vamos todos para a sala de estar? Sugeriu Márcia, completamente alheia à guerra silenciosa que estava acontecendo entre sua filha e o advogado. Preparei café fresco e Fernanda trouxe aquele bolo maravilhoso dela, anunciou, guiando todos para a mesa já posta. Que gentileza, Marcelo comentou, seguindo Márcia com passos confiantes, mas não sem antes lançar um olhar de lado para Fernanda, que claramente dizia, isso vai ser divertido. Fernanda respirou fundo, contando mentalmente até 10, depois até 20. Considerou brevemente fingir uma emergência no trabalho, mas sabia que seu pai jamais perdoaria. A sala de estar da família Costa era aconchegante, com sofás de couro cor de caramelo, estantes repletas de livros e fotos de família emolduradas nas paredes. Marcelo sentou-se estrategicamente de frente para Fernanda, abrindo sua pasta de couro e retirando documentos organizados em pastas coloridas. Então, doutor Marcelo, começou Roberto, sentando-se ao lado da esposa, o Tavares me disse que você é especialista em sucessões e inventários. Há quantos anos trabalha na área? Perguntou com interesse genuíno. 10 anos, senhor Roberto. Me formei em Direito pela USP e fiz especialização em Direito das Sucessões. Marcelo respondeu profissionalmente, mas seus olhos continuavam voltando para Fernanda, que fingia estar extremamente interessada em sua xícara de café. Trabalhei em alguns dos maiores escritórios de São Paulo antes de abrir meu próprio, completou, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Impressionante! Um jovem empreendedor. Márcia praticamente suspirou, e Fernanda teve que se controlar para não revirar os olhos. E tão jovem ainda. Quantos anos você tem, querido? Perguntou com aquele tom maternal que usava quando estava claramente aprovando alguém. 34, dona Márcia. Ele sorriu, e Fernanda notou as pequenas rugas que se formavam no canto dos seus olhos, irritantemente charmoso.
Faz-me a idade da Fernanda. Márcia exclamou como se tivesse descoberto a cura do câncer. Não é uma coincidência maravilhosa? Olhou da filha para Marcelo com um brilho esperançoso. Mãe, por favor. Fernanda finalmente falou, sua voz saindo mais aguda do que pretendia. Podemos focar no inventário? Tenho certeza que o Dr. Marcelo tem outros compromissos hoje, sugeriu, forçando um sorriso educado. Na verdade, reservei a tarde toda para vocês, Marcelo respondeu. E o sorriso dele era pura provocação mal disfarçada. Inventários familiares exigem tempo e atenção aos detalhes. Eu levo meu trabalho muito a sério. Seus olhos encontraram os de Fernanda. Gosto de dar atenção total a cada situação que enfrento. A pausa antes de situação foi deliberada e carregada de significado. Fernanda apertou a xícara com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Que dedicação admirável, comentou Roberto, folheando alguns documentos. Então, por onde começamos? Perguntou, ajeitando os óculos de leitura. Primeiro, preciso entender a composição do patrimônio do seu pai. Marcelo puxou um bloco de anotações. Imóveis, investimentos, contas bancárias, veículos, tudo que compõe o espólio, explicou metodicamente. O senhor trouxe os documentos que solicitei? Questionou, destravando uma caneta dourada cara. Sim, sim. Estão todos aqui. Roberto empurrou uma pasta grossa pela mesa. Meu pai era muito organizado, graças a Deus. Tudo está catalogado, informou com orgulho na voz. Marcelo começou a folhear os documentos, e Fernanda não pôde deixar de notar como suas mãos eram bonitas. Dedos longos, unhas bem cuidadas, sem anéis. Ela balançou a cabeça mentalmente. Para com isso, Fernanda, repreendeu a si mesma. Vejo que há 3 imóveis, Marcelo comentou, fazendo anotações rápidas. Tinha a casa onde seu pai morava, um apartamento na praia e uma chácara no interior. Listou erguendo os olhos. Algum dos herdeiros tem interesse específico em alguma propriedade? Perguntou, e seu olhar pousou diretamente em Fernanda. Eu adoraria ficar com a casa da praia, respondeu uma voz atrás deles. Fernanda virou-se e viu seu irmão mais velho, Rafael, entrando na sala. Ele tinha 38 anos, era médico e sempre chegava atrasado para tudo. Rafael, que bom que conseguiu vir. Roberto se levantou para cumprimentar o filho. Esse é o Dr. Marcelo, o advogado que vai cuidar do inventário do vovô, apresentou. Prazer. Rafael apertou a mão de Marcelo com firmeza. Desculpe o atraso, tive uma cirurgia que se estendeu, justificou jogando-se no sofá ao lado de Fernanda. E aí, mana, como vai? Deu um beijo rápido na bochecha dela. Sobrevivendo, ela murmurou, e Rafael riu baixinho, conhecendo bem o tom de voz da irmã. Bom, agora que estamos todos aqui, podemos prosseguir. Marcelo retomou o controle da reunião com facilidade natural. A casa da praia está avaliada em aproximadamente R$1.200.000. Se você quiser ficar com ela, Rafael, precisamos discutir como compensar os outros herdeiros, explicou, rabiscando números em seu bloco. Quantos herdeiros são ao todo? Perguntou Marcelo, erguendo os olhos. 3, respondeu Roberto. Rafael, Fernanda e minha irmã Beatriz, que mora em Curitiba, esclareceu tomando um gole de café. Entendo. Então, cada um tem direito a aproximadamente 1/3 do patrimônio total. Marcelo fez cálculos rápidos. Vocês já têm alguma ideia de como querem dividir? Perguntou, olhando para cada um deles. Eu não ligo para imóveis. Fernanda finalmente participou da conversa, cruzando as pernas. Prefiro minha parte em dinheiro. Tenho planos de expandir meu escritório de arquitetura, declarou, evitando olhar diretamente para Marcelo. Arquitetura, ele repetiu, e havia algo na forma como disse a palavra que fez o estômago de Fernanda dar um nó. Deve ser uma profissão que exige muita organização e paciência, acrescentou claramente, relembrando o comentário do supermercado. Os olhos dela finalmente encontraram os dele, e faíscas praticamente voaram entre eles. Exige excelentes habilidades de planejamento, doutor, ela retrucou, sua voz doce como mel envenenado. Algo que nem todos os profissionais possuem. Alguns preferem julgar sem conhecer os fatos. Cravou, inclinando a cabeça de forma desafiadora. Interessante perspectiva. Marcelo se recostou na cadeira, claramente se divertindo. Na minha experiência, os melhores profissionais sabem manter a calma mesmo nas situações mais caóticas. Devolveu, seus lábios curvando-se ligeiramente. Gente, vocês já se conheciam?
Rafael interrompeu, olhando da irmã para o advogado com curiosidade. Não? Disseram os dois ao mesmo tempo, rápido demais para ser natural. Rafael estreitou os olhos, desconfiado, mas Márcia interveio antes que pudesse perguntar mais alguma coisa. Que tal um pedaço de bolo? Ofereceu já cortando fatias generosas. Fernanda faz o melhor bolo de cenoura da cidade. Vangloriou-se, como se ela mesma tivesse feito. Adoraria experimentar. Marcelo aceitou o prato, e quando Fernanda passou o seu, os dedos dele se tocaram brevemente. Obrigado, ele murmurou, e havia algo na forma como a olhou que fez seu coração acelerar traiçoeiramente. Ela puxou a mão de volta como se tivesse levado um choque. Durante a hora seguinte, Marcelo explicou pacientemente cada etapa do inventário, os documentos necessários, os prazos e custos envolvidos. Fernanda teve que admitir, relutantemente, que ele era extremamente competente. Falava com clareza, respondia perguntas com paciência e demonstrava conhecimento profundo da lei, o que tornava tudo ainda mais irritante. Então, se eu entendi corretamente, o processo deve levar entre 6 meses e 1 ano, Roberto confirmou, fazendo anotações próprias. Sim, se tudo correr bem e não houver complicações, Marcelo confirmou, fechando sua pasta. Vou precisar que todos assinem alguns documentos hoje, autorizando-me a representá-los perante a Receita Federal e os cartórios, explicou, puxando formulários impressos. E você vai precisar vir aqui outras vezes? Márcia perguntou, esperançosa demais para o gosto de Fernanda. Provavelmente sim, dona Márcia. Inventários geralmente exigem várias reuniões para a resolução de dúvidas e assinatura de documentos. Ele respondeu profissionalmente, mas seus olhos desviaram para Fernanda. Espero que isso não seja um problema para ninguém, acrescentou, e ela jurava que havia um tom de desafio ali. Problema nenhum, Roberto respondeu animadamente. Você é sempre bem-vindo aqui, rapaz. Aliás, por que não fica para o jantar? Márcia faz um ossobuco maravilhoso, convidou, ignorando completamente o olhar assassino que a filha lançou em sua direção. Pai, tenho certeza que o Dr. Marcelo tem compromissos. Fernanda interveio rapidamente, sua voz saindo mais alta do que pretendia. Na verdade, minha agenda está livre, Marcelo respondeu, claramente se divertindo com o desconforto dela. Seria uma honra aceitar o convite. Adoro o ossobuco. Aceitou, sorrindo para Roberto. Ótimo. Está decidido, então. Márcia bateu palmas radiante. Fernanda, querida, me ajuda na cozinha? Pediu, mas o tom não deixava margem para recusa. Fernanda se levantou, sentindo o olhar de Marcelo queimando suas costas enquanto seguia a mãe. Na cozinha, Márcia se virou para ela com um sorriso conspiratório. Ele é perfeito, não é? Sussurrou empolgada, começando a tirar ingredientes da geladeira. Mãe, pelo amor de Deus, ele é nosso advogado. Fernanda sibilou, pegando uma panela com mais força do que necessário. E daí? Isso não impede que ele seja lindo, educado, bem-sucedido e claramente interessado em você. Márcia enumerou, começando a picar cebolas. Interessado, ele é arrogante, prepotente e... Fernanda parou, percebendo que não conseguia completar a frase sem mentir. E bonito, inteligente, e vocês dois não conseguem parar de se olhar. Márcia completou com um sorriso sapiente. Achei que ia pegar fogo ali na sala, brincou, cutucando a filha com o cotovelo. Você está delirando. Fernanda retrucou, mas suas bochechas estavam vermelhas. Nós mal nos conhecemos, acrescentou, evitando o olhar da mãe. Às vezes é assim que acontece, filha. Seu pai e eu brigamos horrores quando nos conhecemos. Márcia revelou, suspirando romanticamente. Eu achava ele o homem mais chato do planeta. Riu da lembrança. Não é a mesma coisa, Fernanda insistiu, mas sua voz estava menos convicta. Da sala, chegava o som de risos masculinos. Marcelo estava contando alguma história que fazia Roberto e Rafael gargalharem. Ele até tem senso de humor, Márcia comentou, jogando a cebola na panela quente. Você devia dar uma chance, querida. Quando foi a última vez que saiu com alguém? Perguntou com genuína preocupação. Mãe, Fernanda começou, mas foi interrompida por Rafael aparecendo na porta. Ei, o advogado bonitão quer saber onde fica o banheiro. Ele informou com um sorriso malicioso. E sim, mana, ele é bonitão. Se você não pegar, eu pego. Brincou, fazendo Fernanda jogar um pano de prato nele. Ele está na sala. Fernanda respondeu, revirando os olhos. Não, ele está ali. Rafael apontou para trás dele. Fernanda virou-se e quase deixou cair a faca que segurava.
Marcelo estava parado na entrada da cozinha, apoiado no batente da porta, com as mangas da camisa arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços tonificados. Perdão interromper, ele disse, mas não parecia nem um pouco arrependido. Só vim buscar um copo d'água, justificou entrando na cozinha como se já conhecesse o lugar. Claro, querido, os copos estão ali. Márcia apontou para o armário acima da pia, propositalmente do lado onde Fernanda estava. Fernanda, pega um copo para ele, pediu virando-se para mexer algo no fogão com um sorriso cúmplice. Fernanda lançou um olhar assassino para a mãe antes de se virar para o armário. Teve que se esticar para alcançar os copos na prateleira de cima e sentiu quando Marcelo se aproximou por trás. Deixa eu ajudar, ele disse baixinho, próximo o suficiente para que ela sentisse o calor do corpo dele e alcançou o copo facilmente por cima do ombro dela. Fernanda ficou congelada, presa entre o balcão e o corpo dele. Podia sentir o cheiro amadeirado que tinha notado no supermercado, agora misturado com algo mais quente, mais masculino. Obrigado. Ela conseguiu murmurar, virando-se e encontrando-o perigosamente perto, seus rostos a apenas centímetros de distância. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Os olhos cor-de-mel dele percorreram o rosto dela, parando nos lábios antes de voltar para seus olhos. Vocês dois vão continuar aí parados ou vão me ajudar com o jantar? A voz de Márcia quebrou o momento. Fernanda piscou e se afastou rapidamente, empurrando o copo na direção dele com mais força do que necessário, fazendo água espirrar. Com licença, ela murmurou, passando por ele e saindo da cozinha com o coração disparado. Enquanto caminhava de volta para a sala, podia jurar que ouvia o riso abafado de Marcelo atrás dela. Mas o que Fernanda não sabia era que aquela tensão entre eles estava apenas começando, e que cada encontro, cada palavra trocada, cada olhar roubado, estava construindo algo que nenhum dos dois conseguiria mais controlar. O jantar foi uma tortura refinada. Fernanda passou 2 horas sentada à mesa, fingindo interesse na conversa, enquanto cada célula do seu corpo estava hiperconsciente da presença de Marcelo ao seu lado. Ele havia insistido em sentar-se próximo a ela, alegando que assim poderiam discutir alguns detalhes do inventário durante a refeição. Mentiroso. Fernanda, pode me passar o sal? Marcelo pediu pela 3ª vez na noite, sendo que o saleiro estava a centímetros da mão dele. Claro, ela respondeu entre dentes, estendendo o saleiro e sentindo quando os dedos dele roçaram nos seus propositalmente. Mas alguma coisa que você não consiga alcançar sozinho? Provocou, sua voz doce, mas carregada de sarcasmo. Por enquanto, não, ele respondeu com um sorriso lento, seus olhos brilhando com diversão. Mas se eu precisar, você será a primeira a saber, prometeu. E havia tantas camadas de significado naquela frase que Fernanda quase engasgou com o vinho. Rafael, sentado em frente, observava a interação com interesse crescente e um sorriso mal disfarçado. Quando Marcelo finalmente se despediu, já passava das 10 da noite. Márcia o abraçou como se fossem velhos amigos. Roberto apertou sua mão calorosamente e Rafael trocou números de telefone com ele para tomar uma cerveja qualquer dia. Fernanda manteve distância segura, acenando educadamente da porta. Foi um prazer conhecer todos vocês. Marcelo disse, ajustando o paletó. Nos vemos na semana que vem. Preciso que assinem mais alguns documentos, informou, olhando diretamente para Fernanda. Espero que consiga encaixar na sua agenda lotada, acrescentou com ironia suave. Tenho certeza que vou sobreviver, ela retrucou, cruzando os braços. Ótimo. Ele deu 2 passos em direção à porta, então se virou. Ah, e Fernanda? Chamou, fazendo-a erguer as sobrancelhas em questionamento. O bolo estava excelente. Você tem muitos talentos escondidos, elogiou. E a forma como disse escondidos fez algo estranho acontecer no estômago dela. Antes que pudesse responder, ele já havia saído, deixando para trás apenas o eco da risada de Rafael. Os dias seguintes transformaram-se em uma dança perigosa. Marcelo aparecia na casa dos pais de Fernanda 2, às vezes 3 vezes por semana, sempre com uma desculpa profissional perfeitamente válida. Documentos para assinar, dúvidas sobre propriedades, atualizações sobre o processo. Mas Fernanda não era idiota. Ela via a forma como ele procurava razões para prolongar sua visita,
como aceitava prontamente cada convite de Márcia para um cafezinho, como seus olhos a seguiam pela sala. E o pior, ela estava começando a procurar por ele também. Você está usando maquiagem? Rafael comentou em uma tarde de quinta-feira, observando a irmã pelo espelho retrovisor enquanto dirigiam até a casa dos pais. Uso maquiagem todos os dias, Fernanda respondeu defensivamente, checando o batom pela 10ª vez. Sim, mas não esse tipo de maquiagem, ele provocou virando a esquina. Esse é o tipo de maquiagem que quero impressionar alguém. Cantarolou irritantemente. Você é insuportável, ela resmungou cruzando os braços. E para sua informação, tenho uma reunião com um cliente depois. Mentiu descaradamente. Claro, mana. E o advogado bonitão estar lá é só coincidência. Rafael riu quando ela socou seu braço. Ai, violência doméstica, dramatizou. Para de me chamar de mana e eu paro de te bater. Ela ameaçou, mas estava sorrindo. Quando chegaram, o carro de Marcelo, um sedã preto impecável, já estava estacionado em frente. Fernanda sentiu seu coração acelerar traiçoeiramente. Olha só que surpresa, Rafael comentou com falsa inocência. O advogado já chegou. Você não estava esperando ele, estava? Cutucou a irmã no ombro. Rafael, eu juro que... Ela começou, mas a porta da casa se abriu e Márcia apareceu acenando. Filhos, que bom que chegaram, o Marcelo está aqui, anunciou desnecessariamente, e trouxe uns docinhos deliciosos da confeitaria francesa. Completou praticamente flutuando de volta para dentro. Ele está tentando comprar a sogra, Rafael sussurrou enquanto subiam a entrada. Espertinho, aprovou com um aceno de cabeça. Fernanda o empurrou, mas não conseguiu esconder o sorriso. Marcelo estava na sala, folheando documentos espalhados pela mesa de centro. Usava calças de sarja azul marinho, uma camisa branca com as mangas dobradas e óculos de grau que Fernanda não sabia que ele usava. De alguma forma, os óculos o deixavam ainda mais atraente, dando-lhe um ar intelectual que combinava perfeitamente com a confiança natural. Boa tarde! Ele ergueu os olhos quando eles entraram, e Fernanda jurava que viu seu olhar percorrer rapidamente seu corpo antes de encontrar seus olhos. Pontual como sempre, Rafael e Fernanda. Ele se levantou, estendendo a mão educadamente. Você está diferente hoje, comentou, inclinando a cabeça ligeiramente. Diferente como? Ela perguntou antes de poder se controlar, aceitando o aperto de mão que durou 2 segundos a mais do que o necessário. Bem, ele respondeu simplesmente, mas a intensidade no olhar dele dizia muito mais. Você está bem, repetiu em voz mais baixa apenas para ela ouvir. Rafael tossiu alto, claramente tentando não rir. Então, doutor, o que temos hoje? Roberto apareceu do escritório, salvando Fernanda de ter que responder. Durante a hora seguinte, Marcelo explicou atualizações burocráticas sobre o inventário. Fernanda tentou prestar atenção. Realmente tentou. Mas era difícil quando ele estava sentado tão perto que ela podia sentir o calor radiando do corpo dele. Cada vez que ele se inclinava para apontar algo em um documento, seu ombro roçava no dela. Acidental? Definitivamente não. Fernanda, você está me ouvindo? A voz dele atirou dos devaneios. O quê? Ela piscou, percebendo que todos estavam olhando para ela. Desculpa, estava pensando em trabalho, improvisou rapidamente. Eu perguntei se você pode vir ao meu escritório amanhã para assinar a procuração específica para a Receita Federal. Ele repetiu, e havia um brilho divertido nos olhos dele que indicava que sabia exatamente em que ela estava pensando. É importante e precisa ser reconhecido em cartório, explicou apoiando o cotovelo no braço do sofá, ficando ainda mais próximo. Não pode trazer aqui? Ela sugeriu, tentando manter a voz firme. Poderia, mas há outros documentos no escritório que preciso que você veja, ele respondeu erguendo uma sobrancelha. A menos que você tenha medo de ir ao meu escritório, provocou, sua voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. Medo, ela repetiu, erguendo o queixo em desafio. De você, por favor, bufou, ignorando como seu coração estava batendo rápido. Que horas? Perguntou, entregando os pontos. 3 da tarde? Ele sugeriu, e o sorriso que se formou lentamente em seus lábios era pura vitória. Fica na Avenida Paulista, número 1500, 15º andar, informou, retirando um cartão de visita do bolso e estendendo para ela. Quando Fernanda pegou o cartão, os dedos dele se tocaram novamente,
e dessa vez ele segurou por um segundo inteiro, seu polegar acariciando de leve o dorso da mão dela antes de soltar. Ela puxou a mão de volta como se tivesse sido queimada, o cartão amassando levemente entre seus dedos. Rafael tossiu novamente, mas dessa vez estava definitivamente rindo. No dia seguinte, Fernanda mudou de roupa 4 vezes antes de decidir por um vestido preto midi com um blazer vermelho. Profissional, mas não sem graça. Ou pelo menos era isso que ela dizia a si mesma enquanto aplicava perfume pela 3ª vez. O escritório de Marcelo ficava em um prédio corporativo imponente. Fernanda anunciou-se na recepção e foi direcionada aos elevadores. Cada andar que subia aumentava sua ansiedade. É só uma assinatura, ela repetiu mentalmente. Entra, assina, sai. Simples. Mas nada com Marcelo Andrade era simples. A recepcionista do escritório, uma moça jovem e sorridente chamada Júlia, a levou até uma sala de reuniões com paredes de vidro e vista panorâmica da cidade. O Dr. Marcelo já vem, informou Júlia com um sorriso. Posso oferecer café, água, chá? Ofereceu educadamente. Água, por favor. Fernanda respondeu, sua garganta subitamente seca. Ficou de pé observando a vista. São Paulo se estendia infinitamente abaixo dela. Um mar de prédios e movimento. Estava tão absorta que não ouviu quando a porta se abriu. Vista impressionante, não é? A voz grave de Marcelo a fez virar-se bruscamente. Ele estava apoiado no batente da porta, os braços cruzados, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Usava um terno cinza carvão que caía perfeitamente em seus ombros largos, camisa preta por baixo e nenhuma gravata. O look casual elegante deveria ser ilegal. É, ela concordou, forçando-se a desviar o olhar. Você trabalha aqui sozinho? Perguntou, notando como o escritório parecia silencioso. Tenho 2 sócios, mas eles estão em audiência hoje. Ele entrou na sala, fechando a porta atrás de si com um clique suave. E minha secretária saiu mais cedo. Problema pessoal, explicou, aproximando-se da mesa e colocando uma pasta sobre ela. Somos só nós 2, acrescentou. E a forma como disse fez algo no estômago de Fernanda se contrair. Os documentos? Ela perguntou, mantendo a voz firme enquanto ele se aproximava. Aqui. Ele abriu a pasta, espalhando papéis sobre a mesa. Preciso que você leia antes de assinar. Umas 3 páginas, informou, oferecendo os documentos. Fernanda pegou as folhas e começou a ler, mas era impossível se concentrar com Marcelo parado tão perto, os olhos dele queimando em sua pele. Ela podia sentir quando ele se movia, circulando a mesa até ficar atrás dela. Está entendendo tudo? Ele perguntou em voz baixa, próximo demais. Sim, ela mentiu, porque as palavras no papel haviam se transformado em borrões incompreensíveis. Tem certeza? Ele deu mais um passo à frente, e agora estava tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele contra suas costas. Porque você está na mesma página há 3 minutos, observou, sua voz carregada de diversão. Fernanda fechou os olhos por um segundo, tentando recuperar o controle. Estou sendo cuidadosa, ela respondeu, virando-se para encará-lo e descobrindo que aquilo foi um erro. Ele estava a centímetros dela, os olhos cor de mel fixos nos seus, com uma intensidade que roubou seu fôlego. Cuidadosa, ele repetiu, abaixando o olhar para os lábios dela antes de voltar para seus olhos. É uma boa palavra para descrever você. Deu um passo à frente, aproximando-se entre seu corpo e a mesa. É sempre tão controlada, tão certinha, tão desafiadora. Sua voz havia baixado uma oitava, rouca e carregada. Marcelo, ela começou, mas não sabia se era um aviso ou um convite. Fernanda, ele respondeu, erguendo a mão e afastando uma mecha de cabelo do rosto dela, os dedos demorando-se contra sua bochecha. Você vai continuar fingindo que não sente isso? Perguntou, seus olhos procurando os dela com uma vulnerabilidade que ela não esperava. Mentir o quê? Ela sussurrou, mas sua voz tremia, entregando-a completamente. Isso! Ele se inclinou, seu nariz roçando no dela, os lábios a milímetros de distância. Essa coisa louca que acontece toda vez que estamos no mesmo cômodo. Sua mão desceu pelo pescoço dela, o polegar acariciando seu pulso acelerado. Seu coração está disparado, observou com um sorriso lento. Igual ao meu, confessou, pegando a mão dela e colocando sobre seu próprio peito,
onde ela podia sentir o coração batendo forte e rápido. Fernanda abriu a boca para responder, para negar, para fazer qualquer coisa além de ficar ali parada como uma idiota. Mas nenhuma palavra saiu. Me diz que você não quer isso, ele murmurou, sua testa encostando na dela. Me diz que estou louco, que imaginei tudo, e eu paro agora. Prometeu, mas seus dedos continuavam acariciando seu pulso, subindo pelo braço em círculos lentos que estavam derretendo cada defesa que ela tinha. Me diz, Fernanda, implorou contra seus lábios, mas ela não disse nada, porque seria uma mentira. E Fernanda Costa nunca foi de mentir. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Fernanda podia ouvir sua própria respiração, rápida e superficial, misturada com a dele. Podia sentir o calor irradiando do corpo de Marcelo, a força contida nos músculos tensos sob sua palma. Podia ver cada fleque dourado nos olhos cor-de-mel dele, tão próximos que pareciam queimá-la. Fernanda. Ele sussurrou seu nome como uma prece, uma última chance de recuar, mas seus dedos apertaram levemente a cintura dela, contradizendo completamente suas palavras. E então ela fez a única coisa que fazia sentido naquele momento. Eliminou a distância que os separava. O beijo começou suave, quase hesitante, lábios se reconhecendo pela primeira vez. Mas durou apenas 1 segundo, antes de se transformar em algo completamente diferente. Intenso, urgente, como se semanas de tensão contida finalmente encontrassem sua resposta. Ela agarrou a lapela do paletó dele, puxando-o ainda mais perto, e ele respondeu envolvendo-a com um braço firme pela cintura, aproximando-a, até que não houvesse mais distância nenhuma entre os dois. O mundo ao redor, a mesa, os documentos, o escritório inteiro, deixou de existir. Só havia aquele instante, e a certeza de que os dois haviam esperado tempo demais por ele. Deus, ele murmurou contra os lábios dela. Você não faz ideia de quanto tempo eu quis fazer isso, confessou contra a pele sensível abaixo da orelha dela, fazendo-a arfar. Desde o supermercado, ela conseguiu perguntar, jogando a cabeça para trás para dar mais acesso, seus dedos indo até os cabelos dele e puxando de leve. Desde o maldito supermercado, ele confirmou com uma risada rouca, voltando a capturar a boca dela em outro beijo devastador. Você estava tão irritada, tão linda, tão... Ele não completou, preferindo mostrar com ações ao invés de palavras. As mãos dele encontraram a cintura dela, puxando-a mais perto, e Fernanda sentiu o coração dele disparado sob sua palma, tão descontrolado quanto o dela. Suas próprias mãos subiram pelos ombros dele, buscando apoio, buscando mais. Marcelo! Ela sussurrou contra os lábios dele, a voz quase irreconhecível de tão baixa. Ele parou, testa encostada na dela, os dois ofegantes, como se aquele instante de pausa fosse a única coisa mantendo alguma sanidade entre eles. Alguém pode entrar. Tentou manter algum resquício de racionalidade, mas sua voz saiu trêmula e nada convincente. Não vai, ele prometeu, a testa encostada na dela, os olhos intensos pelo desejo. Tranquei a porta, revelou, erguendo o rosto para olhá-la. No minuto que você entrou aqui, eu sabia que ia precisar trancar aquela porta, admitiu, roçando o nariz no dela. Porque não ia conseguir ficar longe de você, confessou com uma honestidade crua que fez o coração dela disparar ainda mais. Fernanda puxou-o de volta para outro beijo, esse mais lento, mais profundo, degustando cada segundo, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. As mãos dela subiram até o rosto dele, os dedos roçando a barba por fazer, e ela sentiu Marcelo sorrir contra seus lábios, um sorriso raro, sem ironia nenhuma, só verdade. Você está me matando, ele falou pegando as mãos dela e levando uma aos lábios, beijando cada dedo com uma reverência que contrastava com a urgência de momentos atrás. Fernanda, eu... Ele parou, parecendo lutar com as palavras. Isso não é só... Eu não quero só... Tentou novamente, a frustração clara em seu rosto. Eu sei. Ela o interrompeu, colocando os dedos sobre os lábios dele. Eu também não. Confessou, e viu o alívio inundar o rosto dele. Ele capturou seus dedos, beijando-os novamente antes de entrelaçá-los com os seus. Janta comigo, ele pediu, descansando a testa na dela, os dois respirando pesadamente. De verdade. Não na casa dos seus pais com sua família toda observando. Só eu e você.
Sua voz era suave, mas intensa. Me deixa te levar para jantar, implorou, beijando de leve os lábios dela entre cada palavra. Quando? Ela perguntou, incapaz de negar qualquer coisa quando ele a olhava daquele jeito. Hoje, agora. Assim que você assinar esses documentos que foram completamente esquecidos, ele riu, olhando para os papéis amassados espalhados pela mesa. Ou podemos esquecer os documentos e ir direto para o jantar, sugeriu, beijando o canto da boca dela. Acho melhor assinar os documentos, ela respondeu sorrindo contra os lábios dele. Senão meu pai vai matar você por negligência profissional, brincou, empurrando de leve o peito dele para se afastar. Justo, ele concordou, mas não se afastou muito, mantendo as mãos na cintura dela, enquanto ela alisava o vestido e tentava recuperar alguma compostura. Fernanda assinou os documentos em um borrão, mal lendo as palavras, sua mente ainda processando o que havia acabado de acontecer. Seus lábios ainda formigavam, seu corpo ainda vibrava, e quando olhou para Marcelo e o viu observando-a com aquele sorriso lento e satisfeito, soube que estava completamente perdida. O jantar foi em um restaurante intimista no Itaim, iluminação baixa e música jazz tocando suavemente ao fundo. Marcelo havia reservado uma mesa no canto, longe de olhares curiosos, e passou as 3 horas seguintes provando para Fernanda que era muito mais do que provocações e beijos que ela jamais esqueceria. Ele contou sobre sua família, mãe professora aposentada, pai engenheiro, 2 irmãos mais novos dos quais era claramente protetor. Falou sobre por que escolheu direito, sobre o primeiro caso que ganhou, sobre o sonho de ter seu próprio escritório que agora era realidade, e ouvia, de verdade. Quando Fernanda falava sobre seus projetos de arquitetura, sobre a frustração de lidar com clientes indecisos, sobre o amor por criar espaços que contassem histórias, ele se inclinava para a frente, fazendo perguntas inteligentes, lembrando detalhes. Então você sempre quis ser arquiteta? Ele perguntou, girando o vinho na taça enquanto a observava. Desde os 8 anos. Costumava roubar as réguas do meu pai e desenhar casas imaginárias. Ela sorriu com a lembrança. Minha mãe até hoje guarda alguns dos desenhos, eram horríveis. Riu tomando um gole do vinho. Duvido, ele respondeu, estendendo a mão por cima da mesa e entrelaçando os dedos com os dela. Aposto que já eram incríveis. Assim como você, completou, e não havia brincadeira no tom, apenas sinceridade absoluta. Fernanda sentiu as bochechas esquentarem. Você é muito diferente do homem do supermercado, ela comentou, acariciando o polegar dele com o seu. Não sou, ele negou com um sorriso. Eu só estava tentando chamar sua atenção. Você estava tão concentrada em brigar com seu pai que não ia notar um cara qualquer sendo educado, revelou, erguendo a mão dela e beijando os nós dos dedos. Mas um cara sendo inconveniente? Isso você notou. Seus olhos brilharam com humor. Então foi de propósito? Ela perguntou, fingindo indignação. Você me irritou de propósito? Acusou, mas estava sorrindo. Completamente, ele admitiu sem remorso. E funcionou. Você me xingou, eu provoquei de volta e eu soube ali mesmo que você ia ser importante, confessou, sua expressão ficando séria. Eu só não esperava te ver de novo. Quando seu pai abriu aquela porta e você estava ali, balançou a cabeça. Achei que tinha ganhado na loteria. Completou com um sorriso largo. Eu quase tive um ataque cardíaco. Ela admitiu rindo. Passei a reunião toda pensando em como escapar, revelou e ele riu alto, o som rico e genuíno. Percebi. Você ficou vermelha que nem um pimentão, provocou, e ela chutou de leve a perna dele por baixo da mesa. Mas não escapou, observou, puxando-a de leve pela mão. Ficou. Voltou. Me deixou louco toda vez que aparecia com aqueles vestidos, aquela atitude, aquele jeito de me olhar como se quisesse me matar e me beijar ao mesmo tempo, descreveu, sua voz baixando. Você não faz ideia do autocontrole que precisei ter, confessou. Eu tenho alguma ideia, ela admitiu baixinho, porque também precisei, revelou, e viu os olhos dele se escurecerem novamente. Fernanda, ele disse seu nome como um aviso. Quer que se você continuar me olhando assim, vou te beijar bem aqui no meio do restaurante. Ameaçou, mas havia promessa na voz. Não me tente, ela provocou, inclinando-se para frente e ele gemeu baixinho. Você vai ser minha ruína, ele murmurou, mas estava sorrindo enquanto sinalizava para o garçom trazer a conta.
Marcelo insistiu em levá-la em casa, mas quando pararam em frente ao prédio dela, nenhum dos dois fez menção de sair do carro. A tensão havia voltado, mais forte do que antes, pesada no ar entre eles. Eu não quero que essa noite acabe, ele confessou, virando-se para encará-la no banco do passageiro, sua mão encontrando o rosto dela, o polegar acariciando a bochecha. Mas também não quero apressar nada. Seus olhos procuraram os dela. Quero fazer isso direito com você, Fernanda. Você merece, declarou com convicção. O coração dela derreteu completamente. Só sobe comigo, ela disse antes de poder pensar melhor, e viu a surpresa nos olhos dele. Só para um café, uma conversa. Eu não quero que acabe também, admitiu, mordendo o lábio inferior nervosamente. Marcelo ficou em silêncio por um longo momento. Então sorriu aquele sorriso lento, que fazia coisas absurdas com o estômago dela. Café, ele repetiu, saindo do carro e dando a volta para abrir a porta dela. Sai ao café, concordou, pegando a mão dela enquanto caminhavam para dentro do prédio. Naquela noite, conversaram sentados no sofá até tarde, entre risadas e silêncios confortáveis, cada um descobrindo pequenas coisas sobre o outro que os deixavam ainda mais certos de que aquilo era diferente de tudo que já haviam sentido antes. Quando finalmente ficaram sem palavras, foi Marcelo quem quebrou o silêncio, segurando o rosto dela entre as mãos. Fernanda, ele disse baixinho, tenho certeza. Mas preciso saber se você tem, perguntou sério, dando a ela uma última chance de recuar. Ela respondeu com um beijo suave, uma resposta que dizia mais do que qualquer palavra conseguiria. A conversa se estendeu pela madrugada inteira. Sentados no sofá, entre xícaras de café frio e risadas baixas, foram descobrindo um do outro coisas pequenas e importantes, o filme favorito de infância, o motivo pelo qual ele tinha medo de altura, a primeira vez que ela chorou de emoção com um projeto pronto. Em algum momento, sem perceber, adormeceram ali mesmo, ela encostada no ombro dele e o silêncio confortável tomando o lugar das palavras. Quando o sol começou a entrar pela janela, foi a claridade que a acordou primeiro. Marcelo ainda dormia, a respiração calma, um braço protetor em volta dela. E observando-o assim, tão tranquilo, tão real, Fernanda finalmente deixou-se admitir a verdade que vinha negando. Desde aquele dia ridículo no supermercado, ela estava se apaixonando por ele. E pelo jeito que ele a segurava, como se ela fosse preciosa e essencial ao mesmo tempo, Fernanda tinha a sensação de que ele estava caindo junto. As semanas seguintes foram um turbilhão de encontros escondidos, mensagens trocadas a toda hora e sorrisos que Fernanda não conseguia controlar. Marcelo a levava para jantares em restaurantes discretos, caminhadas ao entardecer no Ibirapuera e noites que terminavam sempre no apartamento dela, enroscados um no outro, conversando até o sol nascer. Era perfeito, intenso e completamente secreto. Fernanda ainda não havia contado aos pais. Não porque tivesse vergonha, mas porque queria manter aquilo só deles por um tempo. E Marcelo, sempre respeitoso, concordou, embora ela percebesse que ele ficava cada vez mais desconfortável com o segredo, especialmente durante as reuniões na casa dos Costa. Seu pai me convidou para o churrasco de domingo. Marcelo comentou uma noite deitado ao lado dela na cama, os dedos brincando com os cabelos dela. Disse que sou praticamente da família agora. Havia um tom estranho na voz dele. Isso é bom, não é? Fernanda ergueu a cabeça do peito dele para olhá-lo, franzindo a testa ao ver sua expressão pensativa. É, ele respondeu, mas não soou muito convencido. Seu pai é um homem incrível, sua mãe também. Eles me tratam como... Sem parou, parecendo escolher as palavras com cuidado. Como genro, completou finalmente e havia tensão ali. E isso te incomoda? Ela perguntou, apoiando o queixo no peito dele, estudando seu rosto. Me incomoda que eles não saibam que realmente sou. Ele confessou, sua mão descendo pelas costas dela em carícias ausentes. Me incomoda ficar sentado naquela mesa, falando sobre documentos e inventário, quando tudo o que quero é segurar sua mão. Admitiu, olhando para ela com vulnerabilidade crua. Me incomoda ter que fingir que você é só a filha do meu cliente quando você é tudo, disse baixinho. E o coração dela parou. Tudo? Ela repetiu em um sussurro. Tudo, ele confirmou sem hesitar, puxando-a para cima dele e segurando seu rosto entre as mãos. Fernanda, eu estou
Taiste começou, mas foi interrompido pelo celular dele, vibrando insistentemente na mesinha de cabeceira. Ele gemeu frustrado, alcançando o aparelho e verificando a tela. É o cartório. Tenho que atender. Desculpou-se, beijando rapidamente os lábios dela antes de atender. Marcelo Andrade, disse profissionalmente, e Fernanda observou seu rosto mudar conforme a conversa prosseguia. Quando desligou 5 minutos depois, havia algo diferente em sua expressão. O inventário foi concluído, anunciou. E embora devesse ser uma boa notícia, soou como uma sentença. Todos os documentos foram registrados. É só seu pai, você e seus irmãos assinarem os termos finais na semana que vem e está oficialmente encerrado, explicou sentando-se na cama e passando as mãos pelos cabelos em um gesto que Fernanda já havia aprendido significar estresse. Marcelo, isso é ótimo. Ela se sentou ao lado dele, colocando a mão em seu ombro. Você fez um trabalho incrível. Meu pai vai ficar muito feliz. Tentou animá-lo, mas ele balançou a cabeça. Significa que não tenho mais motivo para continuar indo lá. Ele virou-se para encará-la, e havia algo doloroso em seus olhos. Não tenho mais desculpa profissional para ver sua família toda semana, disse, e finalmente ela entendeu para onde aquilo estava indo. Mas você não precisa de desculpa profissional, ela argumentou, seu coração começando a acelerar com apreensão. Você pode ir como... Parou, percebendo que não sabiam exatamente o que eram. Como o que, Fernanda? Ele perguntou gentilmente, pegando a mão dela. Como o advogado que se envolveu com a filha do cliente. Como o cara que eles confiam, mas que tem um relacionamento secreto com você há semanas. Havia frustração na voz dele agora. Seu pai me trata como se eu fosse o filho que ele nunca teve. Me convida para churrascos. Quer apresentar aos amigos dele. E eu estou mentindo para ele toda vez que olho na cara dele, confessou, levantando-se e começando a andar de um lado para o outro. Eu odeio isso. Odeio mentir para ele, para sua mãe. Passou as mãos pelo rosto. Então vamos contar. Fernanda sugeriu, também se levantando. Hoje mesmo, se você quiser, ligamos para eles e... Começou, mas ele balançou a cabeça. Não é tão simples. Ele interrompeu, virando-se para ela. Fernanda, eu fui contratado para fazer um trabalho. Um trabalho que envolve o patrimônio da sua família, questões delicadas, documentos importantes. Explicou, e ela podia ver para onde aquilo ia. Se contarmos agora, seu pai pode achar que eu aproveitei da posição, que manipulei você ou... Ele parou, engolindo em seco. Que fui antiético, completou com amargura. Mas você não foi. Nós não... Ela tentou argumentar, mas ele a cortou novamente. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas será que eles vão saber? Perguntou retoricamente. Será que não vão olhar para trás e questionar cada decisão que tomei, cada conselho que dei? Será que seu pai não vai se perguntar se eu realmente tinha os melhores interesses dele em mente ou se estava apenas tentando impressionar a filha dele? Havia angústia real em sua voz agora. Fernanda sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Então o que você está dizendo? Perguntou, embora temesse a resposta. Marcelo suspirou pesadamente, aproximando-se e pegando as mãos dela. Estou dizendo que talvez seja melhor eu me afastar por um tempo, disse baixinho, e cada palavra era como uma facada. Deixar o inventário terminar oficialmente, dar um tempo, e depois... Parou como se as próprias palavras o machucassem. Depois podemos contar a eles da forma certa, sem parecer que começou enquanto eu trabalhava para eles, explicou, mas sua voz estava quebrada. Pode-se se afastar, Fernanda repetiu, puxando as mãos de volta. Você quer terminar, acusou, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem. Não! Ele negou veementemente, dando um passo à frente e segurando o rosto dela. Não, amor, não é isso. Eu só... Limpou as lágrimas com os polegares. Eu só quero fazer isso certo. Você merece que seja feito certo. Sua família merece meu respeito, insistiu, encostando a testa na dela. Algumas semanas, só isso. O tempo do inventário ser finalizado completamente, os documentos serem registrados em definitivo. E então eu vou até seus pais como homem, não como advogado, e conto que estou completamente apaixonado pela filha deles. Confessou, sua voz falhando na última palavra. Fernanda soluçou, agarrando a camisa dele. Você está apaixonado por mim? Perguntou entre lágrimas, precisando ouvir de novo. Desesperadamente, ele respondeu sem hesitar, beijando sua testa, suas bochechas, seus lábios.
Desde o corredor 3 daquele supermercado estúpido. Desde que você me xingou e saiu bufando. Desde o primeiro segundo, jurou, segurando-a apertado contra o peito. Por isso preciso fazer isso direito, Fernanda, porque você não é uma aventura. Você é a pessoa que eu quero construir uma vida. Declarou, afastando-a o suficiente para olhar em seus olhos. Me dá esse tempo. Por favor, implorou. Fernanda queria gritar que não, que era loucura, que eles podiam simplesmente contar agora e lidar com as consequências. Mas quando olhou para o rosto dele, viu a sinceridade absoluta, o amor real, e o quanto aquilo estava dilacerando ele também. Quanto tempo? Ela perguntou finalmente, sua voz pequena. 1 mês. Talvez menos se tudo for rápido. Ele calculou, beijando sua testa. Assim que tiver a confirmação de que tudo foi registrado e arquivado, eu vou direto para seus pais. Prometo, jurou, e Fernanda sabia que ele cumpriria. 1 mês. Ela repetiu, assentindo devagar. Mas Marcelo? Chamou quando ele começou a se vestir com movimentos lentos, claramente odiando cada segundo daquilo. Eu também estou apaixonada por você, confessou, e viu o sorriso mais lindo iluminar o rosto dele mesmo através da dor. Eu sei, ele respondeu, voltando para beijá-la uma última vez, longo e profundo, como se tentasse memorizar o gosto dela. É a única coisa que vai me manter são nesse mês, admitiu contra os lábios dela. Os dias seguintes foram tortura pura. Marcelo não mandava mensagens, não ligava, estava mantendo distância de verdade, e Fernanda odiava cada segundo. Andava pelo apartamento como um fantasma, incapaz de se concentrar no trabalho, pegando o celular a cada 5 minutos para checar se ele tinha mandado algo. Nada. Rafael notou imediatamente que algo estava errado. Cadê o advogado bonitão? Ele perguntou durante o almoço de domingo na casa dos pais, observando a irmã empurrar a comida no prato sem comer. Achei que ele viria para o churrasco, comentou, e Fernanda viu a mãe também erguer os olhos curiosa. Ele disse que tinha um caso urgente, Roberto respondeu colocando mais carne no prato. Mas vai vir na terça para a assinatura final. Aí sim vamos comemorar, anunciou animado, alheio à forma como Fernanda estremeceu ao ouvir que veria Marcelo em 2 dias. Você está bem, filha? Márcia perguntou, inclinando-se para tocar a testa de Fernanda. Está pálida. Observou com preocupação maternal. Só cansada, mãe, projeto complicado. Fernanda mentiu, forçando um sorriso que não enganou ninguém. Rafael a puxou para o jardim depois do almoço, cruzando os braços e encarando-a com aquela expressão de irmão mais velho e irritante. O que aconteceu entre vocês dois? Foi direto ao ponto, e Fernanda sentiu as lágrimas ameaçarem voltar. Nada. Ela tentou mentir, mas a voz falhou. Fernanda. Rafael a puxou para um abraço quando viu as lágrimas finalmente caírem. Ei, o que foi? Perguntou preocupado, afastando-a para ver seu rosto. Ele te machucou? Porque eu juro que... Começou a voz ficando perigosa. Não. Ela balançou a cabeça rapidamente. Ele não fez nada. Ele é perfeito demais. Soluçou, e tudo saiu em uma enxurrada. O supermercado, as semanas de tensão, o beijo, o jantar, tudo o que aconteceu depois. E finalmente a decisão de Marcelo de se afastar. Rafael ouviu tudo em silêncio, e quando ela terminou, surpreendeu-a completamente. Ele te ama de verdade, declarou, e Fernanda piscou confusa. Cana, um cara que está disposto a ficar longe de você para fazer as coisas certas com a família, que se importa com o que papai e mamãe vão pensar, que quer respeitar o trabalho dele e você ao mesmo tempo? Rafael balançou a cabeça. Esse cara não está brincando. Ele realmente te ama, garantiu limpando as lágrimas do rosto dela. E se você o ama também, vai ter que ser paciente. Aconselhou com um sorriso gentil. Eu odeio ser paciente, ela resmungou, fazendo-o rir. Eu sei, mas vai valer a pena, prometeu, abraçando-a novamente. Terça-feira chegou devagar demais e rápido demais ao mesmo tempo. Fernanda trocou de roupa 3 vezes antes de decidir por uma calça creme e uma blusa verde esmeralda. Passou mais maquiagem que o normal, querendo esconder as olheiras das noites mal dormidas. Quando chegou na casa dos pais, o carro de Marcelo já estava lá, e seu coração disparou dolorosamente. Ele estava na sala de terno azul petróleo dessa vez, explicando algo para Roberto, mas seus olhos voaram para ela no segundo que entrou.
E Fernanda viu tudo ali. A saudade, o amor, a dor de ficar longe. Fernanda, ele disse seu nome como uma carícia, e ela teve que se segurar para não correr até ele. Doutor Marcelo, ela respondeu formalmente, e viu ele estremecer ao ouvir o título. A reunião foi breve. Assinaturas, carimbos, explicações finais. Marcelo era profissional, educado, mas Fernanda percebia a tensão em cada linha do corpo dele. A forma como seus olhos continuavam buscando os dela. Quando finalmente terminou, Roberto insistiu em abraçá-lo. Você fez um trabalho excepcional, meu filho, disse com emoção genuína, e Fernanda viu Marcelo engolir em seco. Vai fazer falta não ter você por aqui toda semana, admitiu, dando tapinhas nas costas dele. Sobre isso, Sr. Roberto. Marcelo começou e Fernanda sentiu seu coração parar. Eu gostaria de falar com o senhor e Dona Márcia, sobre algo pessoal, disse olhando diretamente para Fernanda, e havia determinação ali. Se possível, hoje mesmo, completou, e ela percebeu que ele não ia esperar um mês. Ele ia contar agora. E pelo sorriso lento que se formou no rosto dela, Marcelo soube que ela havia entendido. Claro, meu filho. Sobre o que seria? Roberto perguntou curioso, e Márcia se aproximou interessada. Marcelo respirou fundo, endireitou os ombros e olhou para Fernanda uma última vez antes de responder. Sobre sua filha, disse claramente, e o mundo inteiro pareceu parar. E sobre o fato de que eu estou completamente, irrevogavelmente, apaixonado por ela, confessou sua voz firme e clara, sem vergonha ou hesitação. O silêncio que se seguiu durou 3 segundos eternos. Então Márcia gritou de felicidade. Roberto começou a rir, e Rafael, que estava observando tudo da escada, deu um grito de finalmente. E Fernanda? Fernanda correu pelos 3 metros que os separavam e se jogou nos braços dele, que a pegou no ar, girando-a enquanto ria contra o cabelo dela. Não consegui esperar, ele confessou baixinho, só para ela ouvir. Não consegui ficar mais um dia longe de você, admitiu, colocando-a no chão, mas mantendo-a presa contra o peito. Idiota, ela disse sem nenhum veneno real, puxando-o para um beijo na frente de todos, e não se importando nem um pouco, porque estava em casa, nos braços dele, e finalmente não havia mais segredos, apenas amor. 3 meses se passaram desde aquela tarde transformadora na casa dos Costa, e Fernanda ainda se pegava sorrindo ao lembrar da reação dos pais. Márcia tinha chorado de felicidade, repetindo, eu sabia, umas 20 vezes enquanto abraçava todo mundo. Roberto havia puxado Marcelo para um abraço de urso, sussurrando algo sobre cuidar bem da minha menina, que fez os olhos do advogado brilharem suspeitos. E Rafael? Rafael simplesmente cruzou os braços e disse, cobro cerveja por ter guardado o segredo, revelando que já sabia há semanas. Desde então, a vida de Fernanda havia se transformado em algo que ela nem sabia que queria tanto. Marcelo era presente, atencioso e completamente apaixonado, de uma forma que fazia o coração dela derreter todos os dias. Ele aparecia no escritório dela com o almoço quando sabia que estava sobrecarregada. Mandava mensagens engraçadas no meio do dia só para fazê-la sorrir. Planejava fins de semana surpresa em pousadas românticas e apresentou-a para sua família, que a recebeu de braços abertos como se já a amassem tanto quanto ele. Mas mesmo com toda essa felicidade, Fernanda não esperava aquilo. Era um sábado ensolarado de novembro, quando Márcia ligou insistindo que ela e Marcelo fossem jantar na casa deles. Mãe, a gente jantou com vocês semana passada, Fernanda argumentou, deitada no sofá com a cabeça no colo de Marcelo, que assistia futebol na televisão. Não dá para ter uma semana sem jantar em família? Brincou fazendo cócegas na barriga dele. Não seja dramática, filha. É só um jantar. Márcia respondeu com aquele tom que não aceitava recusas. Eu fiz aquela lasanha que o Marcelo adora, 7 horas, não se atrasem. Ordenou e desligou antes que Fernanda pudesse protestar mais. Marcelo riu, pegando o celular da mão dela e jogando-o no sofá ao lado. Sua mãe é uma força da natureza, comentou puxando-a para cima dele e envolvendo-a com os braços. E eu realmente adoro a lasanha dela, admitiu, beijando a ponta do nariz de Fernanda. Traidor, ela acusou sem verdadeiro rancor, aninhando-se contra o peito dele. Você ama minha mãe mais do que me ama, provocou, sentindo a risada reverberando no peito dele. Impossível,
Ele respondeu, inclinando o rosto dela para beijá-la lentamente, profundamente, até que ela esqueceu completamente sobre o que estavam falando. Você é literalmente a pessoa mais importante do meu universo, confessou, quando se separaram, seus olhos cor de mel brilhando com sinceridade absoluta. Hoje à noite vou provar isso, murmurou, e havia algo diferente no tom dele, algo que fez o coração dela acelerar. O que você está tramando, Andrade? Ela estreitou os olhos suspeitamente, mas ele apenas sorriu, aquele sorriso lento e misterioso. Você vai ter que esperar para descobrir, Costa. Provocou, virando-a de costas no sofá e fazendo-a gritar de surpresa quando começou a fazer cócegas nela. Algumas coisas são surpresas, completou entre as risadas dela. Quando chegaram à casa dos pais às 7 em ponto, porque Marcelo era irritantemente pontual, Fernanda notou imediatamente que algo estava diferente. O jardim da frente estava iluminado com pequenas luzes de fada penduradas na jabuticabeira centenária, criando um efeito mágico e romântico. Velas em lanternas de vidro ladeavam o caminho até a porta, e quando entraram, a casa inteira cheirava a rosas frescas. Mãe? Fernanda chamou, olhando ao redor confusa. A sala de estar estava impecável, com mais velas espalhadas, e a mesa de jantar estava posta com a louça de porcelana que só saía em ocasiões muito especiais. O que está acontecendo? É aniversário de alguém que eu esqueci? Perguntou preocupada, fazendo um rápido cálculo mental de todas as datas importantes. Marcelo riu baixinho atrás dela, suas mãos pousando em sua cintura. Não esqueceu nada, amor, ele murmurou contra o cabelo dela, beijando levemente abaixo da orelha. Tá, confia em mim? Perguntou, virando-a para encará-lo, e havia tanta emoção nos olhos dele que ela sentiu algo apertar no peito. Sempre, ela respondeu sem hesitar, e ele sorriu, aquele sorriso que ela havia aprendido a amar mais que tudo. Então vem comigo. Ele entrelaçou os dedos com os dela e a guiou pela casa, passando pela sala de jantar, onde Fernanda viu rapidamente seus pais, Rafael, e surpreendentemente os pais de Marcelo e seus irmãos, todos sentados à mesa, com sorrisos enormes e suspeitosamente emocionados. Marcelo, o que... Ela começou, mas ele simplesmente apertou sua mão e continuou andando, levando-a para o jardim dos fundos. E Fernanda parou completamente, sua respiração falhando. O jardim havia sido transformado em algo saído de um conto de fadas. Centenas de luzes de fada estavam penduradas nas árvores, criando um dossel brilhante acima deles. Pétalas de rosa vermelhas e brancas cobriam o chão de grama, formando um caminho que levava até o centro, onde havia uma estrutura de madeira rústica coberta de flores, rosas, lírios e hortênsias entrelaçados em perfeita harmonia. Velas flutuantes em vasos de vidro estavam espalhadas por todo o jardim, e no centro de tudo havia uma mesa pequena para dois, com mais velas e uma única rosa vermelha no vaso de cristal. Era absolutamente mágico. Marcelo, Fernanda sussurrou, lágrimas já ameaçando cair, sua mão voando para cobrir a boca. Isso é... Ela não conseguiu completar, muito emocionada para formar palavras coerentes. Para você, ele completou, puxando-a gentilmente pelo caminho de pétalas. Tudo isso é para você, garantiu, parando no centro do jardim sob o arco de flores e virando-a para encará-lo. As mãos dele tremiam levemente quando pegaram o rosto dela, os polegares limpando as lágrimas que já começavam a cair. Fernanda Costa, ele começou, e sua voz estava carregada de emoção. Você lembra do dia que nos conhecemos? Perguntou com um sorriso que era metade diversão, metade pura adoração. No supermercado, ela respondeu com uma risada molhada de lágrimas. Quando você foi um idiota insuportável, completou fazendo-o rir também. Eu fui, ele concordou beijando sua testa, mas só porque você era a mulher mais linda que eu já tinha visto e eu estava desesperado para chamar sua atenção. Confessou, suas mãos descendo pelos braços dela até entrelaçar os dedos novamente. Eu saí daquele supermercado achando que nunca mais te veria e me senti perdido por ter deixado passar a chance, revelou, balançando a cabeça com a memória. E então, como um milagre, seu pai abriu aquela porta e lá estava você. Seus olhos brilhavam agora. E eu soube naquele exato segundo que o universo estava me dando uma segunda chance, que você era minha segunda chance. Sua voz falhou um pouco. Fernanda estava chorando abertamente agora, apertando as mãos dele com força.
Cada reunião sobre inventário era uma desculpa para ficar perto de você. Ele continuou, rindo baixinho. Cada documento extra que eu arranjava era só para ter mais alguns minutos te observando, te ouvindo falar, vendo aquele jeito que você franziza o nariz quando está irritada. Demonstrou com o dedo, fazendo-a rir entre lágrimas. Eu me apaixonei por você tão rápido que era aterrorizante. Cada sorriso seu, cada discussão, cada vez que você me colocava no meu lugar, porque Deus sabe que eu precisava, eu caía mais fundo. Confessou, soltando uma das mãos dela para afastar os cabelos do rosto úmido. Você me fez querer ser um homem melhor, disse sério agora. Mais paciente, mais honesto, mais presente. Você me desafia, me completa, me faz rir quando eu mais preciso e me mostra todos os dias o que é amar alguém de verdade. Sua voz estava grossa de emoção. Fernanda, esses últimos meses com você foram os mais felizes da minha vida inteira. E eu sei que quero passar todos os dias que me restam te fazendo feliz também, prometeu. E então, para o choque e completa emoção de Fernanda, Marcelo soltou suas mãos e ajoelhou-se no chão coberto de pétalas, tirando uma pequena caixa de veludo azul do bolso do paletó. Marcelo! Ela ofegou, as mãos voando para o rosto, mais lágrimas caindo sem controle. Fernanda Maria Costa. Ele abriu a caixa, revelando o anel mais lindo que ela já tinha visto. Um solitário de diamante, engastado em ouro branco, delicado, mas absolutamente perfeito, com pequenos diamantes menores incrustados na banda. Você quer me dar a honra, o privilégio absurdo, a alegria inexplicável de se casar comigo? Perguntou, sua voz tremendo agora, vulnerável e esperançosa e tão cheio de amor que doía. Quer construir uma vida comigo? Brigar comigo no supermercado quando formos velhos? Deixar eu te irritar todos os dias e depois te beijar até você esquecer porque estava brava? Ele estava meio rindo, meio chorando agora também. Quer me fazer o homem mais sortudo do planeta e dizer sim? Implorou, olhando para ela com todo o amor do mundo brilhando naqueles olhos cor de mel. Fernanda não conseguiu responder de imediato, emoção pura bloqueando sua garganta. Ela olhou para o homem ajoelhado diante dela. Esse homem incrível que havia mudado sua vida completamente, que a conhecia melhor que ninguém, que a amava com uma intensidade que ainda a surpreendia, e soube que havia apenas uma resposta possível. Sim, ela finalmente conseguiu dizer, assentindo vigorosamente. Sim, sim, 1000 vezes sim, repetiu, puxando-o de volta para cima e jogando-se em seus braços com tanta força que eles quase caíram. Eu te amo tanto. Ela soluçou contra o pescoço dele, sentindo os braços dele apertarem ao redor dela. Tanto, tanto, repetiu entre beijos que ela plantava em todo o rosto dele. Marcelo riu, aquele som rico e feliz que ela amava, e afastou-a o suficiente para deslizar o anel em seu dedo com mãos trêmulas. Serviu perfeitamente. Você sabia meu número? Ela perguntou surpresa, admirando como o anel brilhava sob as luzes. Rafael me ajudou. Ele admitiu com um sorriso enviesado. Ele pegou um dos seus anéis emprestado. Seu irmão é meu cúmplice oficial, revelou, puxando-a para um beijo que era promessa e celebração, e puro amor condensado em um momento perfeito. Explosões de palmas e gritos de alegria ecoaram atrás deles, e eles se separaram rindo para encontrar ambas as famílias agrupadas na porta dos fundos. Márcia chorando abertamente, Roberto com o braço em volta da esposa também emocionado, Rafael filmando tudo no celular, e os pais e irmãos de Marcelo todos sorrindo e chorando também. Ela disse sim. Marcelo gritou para todos, erguendo o punho vitoriosamente, e todos explodiram em mais aplausos e assobios. Como se ela fosse dizer não, Rafael gritou de volta. Vocês dois são idiotas apaixonados desde o supermercado, provocou, fazendo todo mundo rir. Márcia foi a primeira a correr até eles, puxando Fernanda em um abraço apertado. Eu sabia que ele era o homem certo. Ela sussurrou no ouvido da filha, afastando-a para ver seu rosto. Eu vi naquele primeiro dia. O jeito que ele olhava para você, revelou, limpando as lágrimas do rosto da filha, com um sorriso radiante. Minha bebê vai se casar, disse emocionada, abraçando-a novamente. Roberto apertou a mão de Marcelo com força, então o puxou para um abraço de urso. Bem-vindo oficialmente à família, filho, disse com voz grossa. Cuida bem dela, pediu, embora ambos soubessem que era desnecessário. Com minha vida, Marcelo jurou, e Roberto assentiu satisfeito.
A mãe de Marcelo, uma mulher doce chamada Helena, abraçou Fernanda com lágrimas nos olhos. Eu rezei para que meu filho encontrasse alguém especial, ela disse baixinho, segurando o rosto de Fernanda com carinho maternal. E o universo mandou você. Obrigada por amar meu menino. Agradeceu sinceramente, fazendo Fernanda chorar de novo. Eu que agradeço por tê-lo criado tão bem, Fernanda respondeu, abraçando a sogra de volta. O resto da noite foi uma celebração linda. Comeram a lasanha famosa de Márcia, beberam champanhe que Roberto havia escondido na adega para uma ocasião especial como essa, e passaram horas trocando histórias, fazendo planos, rindo até a barriga doer. Quando finalmente ficaram sozinhos no jardim, já passava da meia-noite e a maioria das velas havia se apagado naturalmente, deixando apenas as luzes de fada iluminando-os suavemente. Marcelo puxou Fernanda para dançar sem música, apenas balançando sob as estrelas, seus corpos perfeitamente sincronizados. Então, futura senhora Andrade, ele murmurou contra o cabelo dela, e ela sentiu ele sorrir. Como foi o pedido? Perguntou claramente querendo elogios. Horrível, medíocre no máximo, ela provocou fingindo pensar seriamente. 3 estrelas de 5, avaliou, rindo quando ele a beliscou de leve na cintura. Só é mentirosa, ele acusou, girando-a e puxando-a de volta contra o peito. Você está chorando há 3 horas seguidas. Admite que foi perfeito, exigiu beijando seu pescoço. Foi perfeito. Ela admitiu suavemente, virando-se para encará-lo, suas mãos subindo para o rosto dele. Você é perfeito. Isso tudo é perfeito, disse honestamente, seus olhos brilhando sob as luzes. Eu nunca imaginei que ia encontrar isso, encontrar você, confessou, seu polegar acariciando a bochecha dele. Aquele dia no supermercado, se alguém me dissesse que aquele homem irritante ia ser meu marido, eu teria rido na cara da pessoa. Ela balançou a cabeça, sorrindo com a lembrança. E agora? Ele perguntou, inclinando-se para roçar o nariz no dela. Agora eu sei que o destino tem um senso de humor bizarro, ela respondeu, puxando-o para um beijo longo e doce. E que às vezes as melhores coisas vêm dos encontros mais improváveis, completou contra os lábios dele. Te amo, futuro senhor meu marido, sussurrou. Te amo, futura senhora minha esposa, ele respondeu, selando a promessa com outro beijo sob o céu estrelado, no jardim onde tudo havia começado meses atrás. 6 meses se passaram. Fernanda estava parada na frente do espelho do quarto dos pais, observando seu reflexo. O vestido de noiva era exatamente como havia sonhado, elegante, mas simples, de renda francesa com decote em V, mangas longas delicadas e uma cauda discreta. Seu cabelo estava preso em um coque baixo e romântico, com flores brancas naturais entrelaçadas. Você está linda demais, Márcia disse atrás dela, já chorando embora a cerimônia só começasse em 20 minutos. Minha filha vai se casar, repetiu pela 100ª vez, limpando os olhos cuidadosamente para não borrar a maquiagem. Mãe, se você não parar de chorar, eu vou começar também e a maquiadora vai me matar, Fernanda avisou, mas estava sorrindo, seus próprios olhos brilhando com lágrimas contidas. Uma batida na porta as interrompeu, e Rafael entrou, impecável em seu terno cinza. O noivo está tendo um ataque de ansiedade lá embaixo, ele informou com um sorriso divertido. Já conferiu o anel umas 15 vezes. Está convencido de que você vai desistir. Balançou a cabeça. Eu disse que ele é idiota, mas ele insiste. Brincou aproximando-se da irmã. Caramba, mana, você está incrível, elogiou honestamente beijando sua bochecha. Ele vai chorar quando te ver. Apostei R$20 com o pai dele. Revelou, fazendo ambas rirem. Você apostou no casamento da sua própria irmã? Fernanda fingiu indignação. É dinheiro garantido. Rafael deu de ombros. Aquele homem é perdidamente apaixonado por você. Vai chorar antes de você chegar no meio do corredor. Previu com confiança. Aliás, papai está te esperando lá embaixo. Disse que precisa falar com você antes. Informou, estendendo o braço. Vem, vou te levar. Ofereceu. Quando Fernanda desceu as escadas cuidadosamente para não pisar no vestido, encontrou Roberto esperando na sala, lindamente vestido em seu terno preto, segurando um lenço branco e claramente tentando não chorar. Minha princesa, ele disse com voz embargada quando a viu estendendo as mãos. Você está...
Você está... Não conseguiu completar, as lágrimas finalmente vencendo. Pai. Não. Fernanda pediu, sentindo suas próprias defesas ruírem. Se você chorar, eu vou chorar e... Mas era tarde demais, ela já estava chorando também. E então pai e filha estavam abraçados, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu só queria dizer, Roberto finalmente conseguiu falar, afastando-a para olhar seu rosto, que eu não poderia estar mais orgulhoso da mulher que você se tornou e que o Marcelo é... Ele é exatamente o que eu sempre quis para você, confessou, limpando as lágrimas dela com o lenço. Ele te ama da forma certa. Te respeita, te apoia, te desafia, e eu sei que vai cuidar de você. Garantiu, sua voz quebrando de novo. Mas se um dia ele não cuidar, você me liga que eu resolvo. Adicionou, fazendo-a rir entre lágrimas. Eu sei, pai. Eu amo você. Ela abraçou-o novamente, apertado e agradecido. Eu também te amo, filha. Agora vamos lá. Seu noivo está provavelmente tendo um colapso nervoso. Ele brincou, oferecendo o braço. A cerimônia era ao ar livre, no mesmo jardim onde Marcelo havia pedido sua mão. Cadeiras brancas estavam organizadas em fileiras, com um corredor central decorado com pétalas de rosa, exatamente como na noite do pedido. Um arco de flores marcava o altar e o sol da tarde filtrava através das árvores, criando um efeito mágico. Quando a música começou e todos se levantaram, Fernanda apareceu no final do corredor no braço do pai, e o mundo inteiro pareceu parar. Marcelo estava no altar ao lado do Rafael, que havia aceitado ser padrinho, e quando seus olhos encontraram os dela, Fernanda viu lágrimas imediatamente encherem aqueles olhos cor de mel que amava tanto. Pagou! Rafael sussurrou para o pai de Marcelo, que balançou a cabeça sorrindo, tirando uma nota de 20 do bolso. Cada passo que Fernanda dava em direção a ele parecia uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Ela não desviava os olhos dele, e ele não desviava os dela, e quando finalmente chegou ao altar, Roberto colocou a mão dela na de Marcelo com um aperto significativo antes de sentar-se ao lado de Márcia, que já estava encharcada em lágrimas felizes. Oi. Marcelo sussurrou, segurando as mãos dela tremulamente, seu sorriso brilhando através das lágrimas. Você está... Não existem palavras. Confessou, balançando a cabeça em admiração absoluta. Você também... Ela sussurrou de volta, apertando as mãos dele. Não chora, senão eu choro de novo, implorou. Mas ambos já estavam chorando, e todo mundo ao redor também. O celebrante, um amigo da família, sorriu para eles. Bom, vamos começar antes que todo mundo aqui precise ser hospitalizado por desidratação, brincou, arrancando risos da audiência. Estamos aqui reunidos para celebrar o amor entre Fernanda Maria Costa e Marcelo Andrade. Um amor que começou de acordo com a noiva, com uma discussão épica no corredor 3 de um supermercado. Revelou, fazendo todos rirem, incluindo o casal. Provando que às vezes o amor chega das formas mais inesperadas. Completou com um sorriso caloroso. A cerimônia foi linda e emocionante. Trocaram votos que haviam escrito eles mesmos. Marcelo prometendo irritá-la todos os dias, e então beijá-la, até ela esquecer por que estava irritada. Fernanda prometendo continuar colocando-o em seu lugar, mas sempre ser seu porto seguro. E quando finalmente o celebrante disse, pode beijar a noiva, Marcelo puxou Fernanda para um beijo que era promessa, celebração e puro amor, enquanto todos aplaudiam e assobiavam. Chame que a tua esposa. Ele sussurrou contra os lábios dela quando se separaram, testando as palavras. Fernanda Andrade, experimentou, e ela sorriu. Fernanda Costa Andrade, ela corrigiu. Vou manter os dois, só para deixar claro quem você enfrentou, brincou, fazendo-o rir e beijá-la novamente. A festa foi tudo o que Fernanda sonhou. Música boa, comida deliciosa, pessoas que amava, e o homem da sua vida dançando com ela até seus pés doerem. A mãe de Marcelo fez todo mundo chorar, falando sobre como havia rezado por aquele dia. E Roberto, tentando e falhando em não chorar, falou sobre como Marcelo havia entrado em sua vida como advogado, mas conquistado seu coração como filho. Mas o momento mais especial foi quando Marcelo puxou Fernanda para o centro da pista, quando a música mudou para uma balada lenta. Lembra disso? Ele perguntou, reconhecendo imediatamente a música que havia tocado na noite do pedido, mesmo sem banda ao vivo. Você planejou isso? Ela acusou, emocionada, envolvendo os braços no pescoço dele enquanto balançavam. Cada detalhe,
Ele admitiu sem vergonha, suas mãos firmes na cintura dela. Hoje tinha que ser perfeito, porque você merece perfeito, prometeu encostando a testa na dela. Te amo, esposa, disse, ainda testando a palavra maravilhosa. Te amo, marido, ela respondeu, e selaram com um beijo que fez todos os convidados gritarem novamente. Quando a noite finalmente terminou e os convidados começaram a se despedir, Fernanda e Marcelo ficaram no jardim, observando a lua cheia acima deles, ainda vestidos de noivo e noiva, sem pressa de deixar aquele momento acabar. Então, Marcelo disse finalmente, puxando-a para sentar no colo dele em uma das cadeiras decorativas. Nem como foi? Melhor que o pedido? Perguntou sempre competitivo. Diferente. Ela respondeu diplomaticamente, brincando com a gravata afrouxada dele. O pedido foi só nosso. Hoje foi para celebrar com todo mundo, explicou, beijando seu queixo. Ambos foram perfeitos, garantiu, fazendo-o sorrir satisfeito. Bom, porque gastei todas as minhas ideias românticas. Ele brincou, fazendo-a rir. Daqui pra frente vai ser só eu e você. Pizza no sofá e discussões sobre quem esqueceu de comprar leite. Previu com falsa seriedade. Perfeito, ela respondeu honestamente. É exatamente isso que eu quero. Você, eu e uma vida real juntos. Pizza, leite esquecido, discussões bobas e tudo mais. Declarou olhando nos olhos dele. Porque no final, foi assim que começou, não foi? Você sendo irritante no supermercado, provocou, fazendo-o rir. E você sendo linda e furiosa, ele completou puxando-a para outro beijo. Olha até onde chegamos, murmurou maravilhado. Do corredor 3 até aqui, quem diria? Balançou a cabeça, seu sorriso imenso. O destino sabia, Fernanda respondeu com convicção. Ele só tinha um jeito bem esquisito de juntar as pessoas, brincou descansando a cabeça no ombro dele. Mas funcionou, completou suavemente. Funcionou perfeitamente, ele concordou, beijando o topo da cabeça dela, e ficaram ali sob as estrelas, no jardim onde tudo havia mudado, prontos para começar o resto de suas vidas juntos. Porque algumas histórias de amor começam em lugares inesperados. Algumas começam com discussões e irritação mútua. Algumas começam no corredor 3 de um supermercado lotado, entre farpas e olhares desafiadores. E essas são as melhores de todas. Porque provam que o amor verdadeiro não precisa ser perfeito desde o começo, só precisa ser real. E o amor entre Fernanda e Marcelo era a coisa mais real do mundo. 2 anos depois, Fernanda estava no corredor 3 do mesmo supermercado, agora com uma barriga de 6 meses, quando ouviu uma voz familiar atrás dela. Com licença, rainha do corredor. Algumas pessoas aqui também precisam passar. Ela se virou sorrindo para o marido que empurrava o carrinho cheio de coisas para o bebê. Ainda usando essa piada, ela revirou os olhos com afeto. Sempre, ele respondeu, beijando-a ali mesmo no meio do corredor, sem se importar com os olhares. Foi nesse corredor que tudo começou. Vou usar essa piada até ficarmos velhinhos. E ele cumpriu a promessa, porque algumas histórias de amor merecem ser celebradas em cada corredor 3 que encontrarem pelo caminho. E encerramos mais um lindo romance. Se gostou, deixe o like e se inscreva se não for inscrito. E me conte nos comentários até onde essa história chegou. Muito obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe você e sua família. Um abraço e até mais.